Paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro dos Salmos 90, versículo 1. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente d'águas, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E apraca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Essa palavra de hoje o Senhor quer nos ensinar. Muitas das vezes nós passamos por situações difíceis do dia a dia, vivemos nesse mundo de mentira, nesse mundo de que nós estamos presenciando tragédias, mas tudo isso é vontade e permissão do Senhor, porque tudo foi feito por Ele, tudo foi criado por Ele. É isso que eu e você nunca devemos deixar entrar no nosso coração, a dúvida de que tudo foi feito por Deus. Tudo é dele, tudo pertence a ele. Porque como aqui, nesse ponto aqui, que é a oração de Moisés, né, esses salmos, o que ele está dizendo assim? Moisés está reconhecendo a grandeza de Deus, que ele, no primeiro versículo, ele põe aqui, ó, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filho dos homens. Aqui nesse primeiro ponto, você vê que tudo foi feito por Deus. A terra já está pronta. Você vê que eu e você somos passageiros aqui. Nós nascemos e já está tudo criado. Você vai trabalhar, vai viver, você tem sua casa, você vai comprar sua casa, tem seu carro, você vai comprar seu carro. Tudo que você vai adquirir não é seu. Tudo que está aqui vai ficar. Por quê? Porque tudo pertence a Deus. É isso que nós temos que ter no coração, é essa certeza. Então, quando nós temos essa certeza, nós começamos a quê? A buscar no Senhor o caminho e a vontade dEle para ser guiado por Ele, para viver conforme Ele quer que nós vivemos nessa terra. Por quê? Porque Ele pega da nossa vida e nos reduz a pó, na hora que Ele quiser. Porque do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar. Mas o Espírito que está dentro de mim, dentro de você, esse não, esse vai voltar para o Senhor, porque o fôlego da vida é o Espírito dele dentro de nós. E quando você tem essa certeza, essa confiança de quando você desperta todo dia, agradece a Deus por isso.
Você está mostrando para Deus o seu temor, mostrando para Deus a sua humildade, reconhecendo a grandeza dele na sua vida. Porque se você está respirando hoje, acordou, despertou, porque Ele permitiu. E se Ele permitiu, Ele tem algo reservado para você, para fazer com que você venha contemplar a grandeza dEle, para que você venha contemplar o que Ele fez para você nesse mundo. Jesus, ele nos ensina o quê? Que esse mundo já é do maligno, ou seja, o diabo ele tomou conta desse mundo porque Adão entregou para ele. Mas o mundo não foi feito para o diabo e seus mensageiros, não. Foi feito para o homem, para desfrutar o melhor dessa terra, para comer o melhor dessa terra. Mas hoje, muitas das vezes, o que acontece? O homem come migalha, passa situações difíceis, luta, tristeza, agonia e perseguição e assim vai. Hoje você está passando por isso, então o Senhor está dizendo, levanta a tua cabeça porque Ele é contigo. Não fica olhando, não fica focando no problema que você está vivendo, seja financeiro, seja sentimental, seja familiar, seja qual for o problema que você está enfrentando, levanta a tua cabeça, porque Deus criou você para você ser grande, porque Ele é de eternidade a eternidade, Ele continua sendo Deus, e Ele fez você do pó da terra para você governar, Ele não fez você para ser governado. Mas se você continua ainda nesse mundo, vivendo as condições desse mundo, fazendo com que, se afastando de Deus cada vez mais com os seus pecados, com os seus erros, com as suas dúvidas, com os seus medos, com as suas ansiedades, você se afasta mais de Deus. Não tem como Deus te abraçar para Ele, porque é a tua escolha. Deus é tão maravilhoso que Ele formou tudo isso, colocou o homem aqui na terra e deu escolha para ele, entre servir a Ele e não servir. Como aqui ele está dizendo nessa palavra aqui, que é um salmo que aqui mostra a fraqueza do homem, mas a grandeza e a provisão de Deus, porque Deus nunca vai desamparar, nunca vai te deixar, porque tudo de eternidade a eternidade, Ele é o nosso refúgio. Não importa. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, volte para os caminhos do Senhor. Peça perdão para Ele. Você despertou hoje, já peça, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Perdoa, Senhor, o que eu fiz de errado ontem, mas que hoje o Senhor venha guiar os meus passos para que o teu nome venha ser glorificado através da minha vida, porque a minha vida ela é tua. O fôlego de vida que está dentro de mim é do Senhor e eu quero contemplar Ele junto contigo, Senhor. É assim que tem que ser a sua oração, a minha oração todos os dias, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é a nossa segurança. É Ele que nos faz caminhar em pastos verdejantes e que nos leva para as águas tranquilas de descanso. É só Ele que refrigera a nossa alma e que guia pelas veredas da justiça por amor do nome dEle. É isso. É isso que eu e você temos que estar sempre ali com o nosso coração, não importa o que você está passando, não importa o que venha contra ti, o que é importante é você separar a tua vida espiritual, e quando você separa a sua vida espiritual da carnal, a luta que vem contra a tua carne não abala a tua vida espiritual, porque a tua vida espiritual vai estar sempre glorificando e dando glória a Deus, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, você vai estar louvando da mesma forma. Por isso que você tem que ter esse compromisso de oração todos os dias, por isso você tem que ter esse compromisso de ler a Bíblia todos os dias, ter esse tempo para Deus, para que nos tempos bons você venha desfrutar da grandeza do Senhor, nos tempos maus você venha sair com a vitória do Senhor, glorificando mais e mais o nome dEle. E tem um detalhe aqui que chama atenção nessa palavra, ele põe aqui, ó, a duração da vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente. Nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É isso que nossa preocupação principal. E pedir para Deus o ensinamento da palavra. Porque quando nós pedimos o ensinamento da palavra, nós vamos estar vivendo em santidade com o Senhor.
porque como aqui está afirmando que realmente os nossos anos, o que? 70, 80 anos, passou disso, é canseira, é enfado, é luta. Mas se você deixar o teu corpo guiar o teu espírito, se a tua vontade guiar o teu espírito, se os teus desejos guiar o teu espírito, cada vez mais você vai estar longe do Senhor. Não é Deus que te abandonou, é você que está abandonando o Senhor. Não é Deus que deixa de te abençoar, é você que está se afastando o abençoador de você. E Deus é contigo. Deus sabe a tua fragilidade, Ele conhece cada passo que você está dando. Ele está vendo cada dificuldade que você está enfrentando, cada choro que você está derramando, cada lágrima que você está derramando. Mas se você não buscar o Senhor, se você não reconhecer a tua fragilidade, se você não buscar o ensinamento dele para que ele venha ensinar você a contar os dias teus, a santidade na presença dele, como que você quer ver a glória dele? Como que você quer ver o poder dele se você não quer conhecer a ele? E o Senhor hoje está ensinando você, está ensinando a mim através dessa palavra. E hoje é um novo despertar, um novo amanhecer, um novo dia, mas esse dia é para vivermos a história que Ele escreveu para nós, e para vivermos essa história é necessário nós buscarmos a presença dEle e pedir orientação como viver esse dia, para que o nome dEle venha a ser manifestado e gloriado, glorificado através da nossa vida. E é por isso que aqui o Senhor está falando, em destaque, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Comece a mudar o teu foco da oração. Comece a tirar o teu foco das coisas desse mundo. Você que está passando por tanta luta, eu sei que é difícil. Jesus também sabe porque ele teve aflições e ele disse que venceu a todas e nós venceríamos com ele. Uma coisa é certa, onde está o teu coração, está o teu tesouro, assim diz a palavra do Senhor. Se teu coração está nas lutas que você está enfrentando, seja sentimental, seja financeira, seja na saúde, seja qual for, o teu coração está ali, não está em Deus. O teu coração tem que estar em Deus em primeiro lugar, porque quando está em Deus, o Senhor está ensinando você a contar os dias teus na terra. Com sabedoria, você vai vencer essa luta que você está enfrentando. Então comece a mudar o foco, comece a entender que Deus é contigo, tudo foi criado por Ele. Essa terra já estava formada quando você veio, essa terra vai continuar sendo terra, e você e eu vamos deixar um dia essa terra, e aqui vai continuar. A casa que você comprou hoje, alguém vai morar nela, porque ela não pertence a você. O carro que você comprou, ele não pertence a você, outro vai dirigir, ele pertence a esse mundo. Mas uma coisa você vai levar, é o fôlego da vida do Senhor. E só tem uma maneira de você voltar para o Senhor, é querendo conhecer, crescer nele, pedindo sabedoria para buscar e fazer a vontade dele, para que você possa sim manifestar a glória dele, não nessa vida somente, mas na vida eterna, que é o principal. Comece a buscar. E aqui ele diz mais aqui, ó: pareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os seus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Quando você busca no Senhor a grandeza dele, o poder dele, a misericórdia dele, o amor dele, a santidade nele, ele começa a mostrar para você as obras das suas mãos. E você vai ver a casa sua abençoada, o seu local de trabalho abençoado, o seu comércio abençoado, os seus filhos abençoados, a tua vida financeira abençoada, a tua saúde abençoada, a tua vida sentimental abençoada, a tua vida espiritual transformada e abençoada. Quando você entrega em primeiro lugar a sua vida para Deus, busca Ele, põe prioridade para Ele, aí Ele transforma a sua maneira de ver a vida, porque aí você vai contar os dias seu com a sabedoria dEle. Por quê? Porque com 70 anos e 80 anos, a pessoa vive o máximo, e ali ela não vive. Se ela continuar
Sem Cristo, ela vai ficar do pó ela vai ficar. E o espírito não volta para Deus, mas quando ela está em Cristo Jesus, ela vai ficar do pó, porque aqui ela vai ficar, o corpo terreno é pó, mas o espírito volta para o Senhor. A escolha é sua. Reconheça que Deus de eternidade e eternidade, Ele é Deus contigo e está contigo. Se você chegou nessa palavra nesse dia, você está ouvindo essa palavra, porque chegou o seu momento de pedir perdão para Deus e renovar a tua aliança com Ele. Você que está na presença do Senhor, entra mais na presença do Senhor, busca mais, se entrega, não perca mais tempo, faz a vontade dEle. Porque só assim você vai parar de ouvir falar de Deus, você vai parar de ouvir falar de Jesus Cristo, mas você vai sentir verdadeiramente quem é Deus, você vai sentir verdadeiramente quem é Jesus Cristo, porque a manifestação e a glória dele vai reinar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então comece a buscar o Senhor, comece a entregar a Ele. Por quê? Porque Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, mas você não conhece Ele ainda. Porque se você conhecesse, você estava vivendo em santidade, você estava vivendo a harmonia da certeza da palavra do Senhor, colocando Deus em primeiro lugar. E se você está colocando Deus em primeiro lugar, continue assim, continue buscando, não desista. Não desanime, não dê ouvido que o mundo está falando. Continua no foco. A preocupação sua tem que ser a prioridade, é buscar o reino de Deus, a sua salvação. Não deixa para amanhã, porque o amanhã não existe. Existe hoje. Se você despertou, é porque hoje Deus deu mais uma oportunidade para você conhecer a Ele. Põe isso no teu coração, para que você venha crescer, para que você venha contar os seus dias, de tal maneira que alcance coração sábio. Então, se você despertou hoje, é porque Deus quer que você conte os seus dias e cresça com o coração sábio na palavra dele, não na palavra do homem. Por isso que você tem que ter esse compromisso de ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, para ter essa comunhão com o Senhor, ir na igreja, buscar o Senhor, adorar o Senhor. Sim, você é preciso ir para a igreja. O mundo já está ensinando, os falsos profetas estão aí. Muitos já estão ensinando que não precisa ir para a igreja, porque na igreja antigamente não tinha. Não caia nessa conversa. Não olha para a situação, é você e Deus, a salvação é individual, o que você faz em Deus em particular que Deus abençoa. Então confia na palavra, confia no Senhor, porque hoje é o dia da história da sua vida ser mudada, mas para isso é necessário você crer na palavra, é necessário você buscar coração sábio e contar os seus dias na presença do Senhor. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa transformar mais a sua vida e você vai ver as obras das suas mãos sendo abençoada por Deus e você vai glorificar o nome dele, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.